Frequenta aqui o Monte Alverne, dá palestras aqui no Monte, no Chão de Flores. Uma pessoa muito querida de todos nós, tá? Bom dia. Bom dia. Prazer grande mais uma vez estar aqui nessa casa abençoada de Francisco de Assis. Obrigado pelo convite. Isa, Renato, Sérgio, Milton, a equipe boa de sempre. Então, gente, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre como nós estamos tocando as nossas vidas. Hoje nós não vamos pensar mais em quem está à nossa volta, precisando de ajuda, mas hoje nós vamos falar do autocuidado. O autocuidado somos nós nos cuidarmos, né? E a gente só muda assim atitude, maneira de pensar, de como encarar a vida, se nós pararmos para refletirmos sobre como nós estamos fazendo. Porque a vida, ela não estimula a nossa autorreflexão. Pelo contrário, a vida nos chama para fora. O excesso de estímulo é externo. Por isso que a gente está nesse entorpecimento na vida, ouvindo muitas pessoas dizerem para a gente que estão se sentindo vazias, sem rumo, não está vendo mais sentido em nada. Isso é porque nós estamos desconectando conosco mesmos. E isso não é responsabilidade de ninguém mais. É nossa. Nós precisamos olhar para nós primeiro, para olharmos para o outro, para o mundo e para a vida. Jesus não pediu que nós adoecêssemos com a dor do outro ou do mundo como está acontecendo. Ele pediu, antes de mais nada, amarmos o próximo, aspas, como a nós mesmos. Repetindo, amar ao próximo como a nós mesmos. Está subentendido que eu só vou amar ao outro se eu estiver me amando e me cuidando. E nisso nós não estamos conseguindo fazer. Por isso de tanto adoecimento hoje. Eu só escuto as pessoas dizendo assim, Naida, é tanta gente doente, é tanta gente sofrendo, é tanta gente tomando remédio. O que está havendo? Então o que está havendo fora? Não, o que está havendo comigo? Que as pessoas à minha volta estão adoecendo e eu também estou, né? Nós fazemos parte do todo. E isso é uma coisa importante nós refletirmos, que quando a gente olha o planeta, o globo, a gente olha uma imagem única, mas essa imagem é cada um de nós está aqui. O todo, ele é um de cada um de nós juntos. Não existe todo sem partes. Se as partes estão adoecidas, os indivíduos, o processo da individualização ou da individuação, se cada um de nós está adoecendo, o todo vai estar doente. Tem uma passagem muito interessante no nosso lar, que quando o André Luiz ele vem chegando pela primeira vez visitar a terra com os benfeitores, e uma hora ele diz assim, nossa, está ficando muito escuro, eu estou ficando com medo, o que está acontecendo? Aí o benfeitor diz assim, nós estamos nos aproximando da terra. Essa é a psicosfera da Terra. Esse é o ideal. É um planeta azul, onde todos têm saúde, bem-estar, paz, tranquilidade, que esse é o fundamento da nossa criação. Quando nós estamos diferentes, no sofrimento, na dor, na doença, nós estamos na contramão de onde nós deveríamos estar. Então é interessante a gente falar do macro para nós entendermos o micro.
que somos nós. O macro, ele é muito mais do que cada uma formiguinha, cada uma plantinha, cada um mineral. O macro é mais do que a soma das partes. Esse é um conceito da psicologia da Gestalt. O todo é mais do que a soma das partes. Então, quando a gente vê o planeta sofrendo, a humanidade sofrendo, é porque nós estamos em sofrimento. E compete a nós, cada um, se cuidar. Fazer o autocuidado. Foi isso que Deus, Jesus, nos pediu. A pergunta é, por que é que nós não estamos fazendo? Ah, porque, Naida, eu tenho que cuidar do meu marido. Mas, Naida, meu filho está doente, minha mãe está assim. Se você não ficar de pé, se autocuidando, você não vai ter estrutura de cuidar do outro. E isso nós temos que ter com muita clareza dentro da nossa consciência. Porque é isso que vai nos mudar a atitude e da maneira que eu estou vendo tudo. Eu escuto pessoas dizendo assim, eu não posso ver televisão, Naida, porque depois eu não durmo mais. Então não veja televisão. Porque a responsabilidade da autoproteção conosco é nossa. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que ficar de pé. Eu tenho que ter saúde. Para isso, um dia nós conseguimos a bênção da reencarnação. A fila é grande lá do outro lado. Se nós conseguimos, é porque nós temos coisas a fazer aqui. E nós não estamos fazendo. Vamos lá, gente? Vamos ver por que nós não estamos fazendo e quais são os aspectos que nós não estamos nos cuidando. Eu trouxe 3 básicos, né? Que é o físico, o emocional e o espiritual. Então, vamos lá. Reflexão para hoje, agora, às 11h15 da manhã. Não importa onde estamos. Estou à frente de vocês aqui. Não importa onde estamos, o que importa é onde podemos chegar. Isso é um princípio da doutrina. Nós temos algo a fazer aqui, saímos daqui melhor do que quando chegamos. Terceira frase. Não importa o que fizemos até agora. Da maneira que eu vivi até agora, está vivido. O meu viver de ontem já é passado. De hoje às 8 horas da manhã já ficou para trás. Não importa o que fizemos até agora, mas sim o que podemos fazer com tudo o que fizemos até agora. Repetindo. O que importa, sim, o que podemos fazer com tudo o que fizemos até agora. Esse é o motivo da nossa reflexão nessa manhã abençoada. O que eu vivi até agora, eu olho para trás e vejo o que eu vou precisar mudar. Sem essa atitude, nada vai mudar. Não existe mudança sem reflexão do ser. Ok? O todo é o conjunto das partes, nós, né? Já falei, cada um se cuidando, o todo se transforma, não existe outro caminho. O povo, a humanidade, o planeta, as dores, o sofrimento, eu preciso começar por mim. A energia do planeta Terra é o conjunto de todos nós. Não tem outra regra. Não tem outra regra. Se eu achar que eu vou continuar, eu não consigo me mudar, e eu não estou bem, não vai haver alteração alguma. Reflexão. Pensaremos hoje um pouco em nós, como temos vivido. Será que temos nos cuidado devidamente? Por que de tanto sofrimento e tanta dificuldade? O que está faltando? O mundo é perfeito, a criação divina ela é perfeita, não falta nada para ninguém. Como me manter no turbilhão da vida sem sucumbir? Meu autocuidado, me autocuidando, me protegendo como?
Uma das etapas é essa que a gente está fazendo aqui hoje. Parando para eu pensar em mim, desligar tudo lá fora. Ah, minha família, Nádia, você não sabe como tá. Deixa todo mundo lá fora, hoje, agora, nesse momento. Vamos pensar na gente. Porque se nós não ficarmos de pé, nós vamos sucumbir. A gente já pode fazer uma autoavaliação rápida mental aqui, né? Eu estou feliz, eu vejo sentido na minha vida, eu estou dormindo, eu estou comendo bem, eu me distraio, levar meu cachorro ali para passear, catar mato na grama, eu vejo graça. Não, eu não vejo graça, nada disso está falando. Eu não estou me autocuidando, porque eu estou desconectada de mim, do outro e de tudo que está à minha volta. E esse start é comigo, não é com mais ninguém. Então essa avaliação nós precisamos fazer. Mudar rotas. Se nós estivéssemos aqui conversando com pessoas de 95, 100, né? Eu dei a mãe de uma amiga agora de 110. Não haveria muito sentido em revermos a caminhada, porque teríamos muito pouco a fazer, a não ser no mental e no espiritual. Tem idosos ali nos abrigos que eles dão uma aula para a gente. Um hospital que eu estou frequentando agora, o hospital de apoio, pacientes terminais indo embora, essa semana eu estava lá, foram embora 2 conosco. Então ali a gente tem pouco a fazer ainda, não tem mais muito o que fazer. Mas na faixa etária que nós estamos, com o nosso nível de consciências, adeptas de uma doutrina espírita, nós temos tudo para fazer ainda. A pergunta é, por que não estamos fazendo? Mas Nádia, eu tenho que... Não, vai cuidar, vai adoecer e vai precisar de cuidado. Estou conversando agora aqui com a Márcia. O Alzheimer é um quadro muito duro, muito doloroso para eles que estão e para nós assistindo sem termos muito o que fazer. Essas famílias, esses acompanhantes, perdi minha mãe com Alzheimer, a gente tem que se cuidar muito. Porque não é difícil o paciente do Alzheimer ficar e um familiar ir embora. Deprimir, não ver mais sentido em nada, só de ver a mãe ali do jeito que está e o pai. Então nós precisamos nos fortalecermos. Não tem outro caminho. Se nós não estamos bem hoje, todo mundo fora do lugar, alguma coisa está errada. Princípios fundamentais. A doutrina, ela é uma bênção em todos os níveis que nós pararmos para avaliar. Esse princípio, quem sou, de onde vim, para onde vou, ele é fundamental para na hora que o bicho está pegando, a ventania me pegou, me sustentar. Porque a doutrina me diz o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim e para onde eu vou. Mas Nádia, e se eu morrer? Eu falei, todos vamos morrer. Não tem quem fique. Isso precisa ser enfrentado. Eu estou lendo um livro agora que a morte não se improvisa, né? Então, o nosso corpo é finito, o que é eterno são os nossos espíritos. Sem essa consciência, nós temos dificuldade de tocar a vida. No momento que eu compreendo quem sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, amar ao próximo como a ti mesmo, que a gente falou no início, isso tem que estar muito bem plantado dentro de nós. Eu fiz essa palestra semana passada, um senhor lá me chamou e disse: a senhora acredita que eu nunca prestei atenção, que eu só vou amar o próximo, eu amar a mim mesmo? Então, assim, para mim, aquela palestra valeu naquela manhã. Foi no Centro Espírita semana passada. Porque alguma coisa bateu diferente naquele senhor. E a gente estuda a doutrina, a gente lê os livros espíritas, mas muitas coisas passam desapercebidos. A gente precisa vir numa casa, ouvir uma palestra, precisa ser a minha especialmente, claro, né? Mas o papel das palestras na casa espírita são fundamentais. Eu estou quieta, eu estou em silêncio, eu estou prestando atenção. A coisa entra diferente, né? E sou um espírito encarnado. Isso aqui a gente não pode esquecer
em momento algum, justamente porque é o sustentáculo do nosso eu interior, do nosso eu divino, do nosso eu sagrado. Eu não estou aqui para ficar. Eu não sou daqui. Isso a doutrina nos traz com muita clareza. Eu estou aqui de passagem. Portanto, eu sou um espírito encarnado. Quem me sustenta é o meu espírito, não é o meu corpo físico. Quando eu perco isso de vista, eu perco o meu enraizamento, o meu centramento do meu equilíbrio, da minha saúde, da minha sanidade física, mental, espiritual. Quando eu acho que eu sou daqui, que a minha vida é toda para fora, meu tempo é todo usado para fora, eu não uso esse tempo para dentro, eu perco a minha sustentação. A vida, ela tem uma regra. A regra do bem viver, ela não é complicada. Mas nós precisamos, quando nós sentamos numa mesa, sei lá, para jogar um buraco, uma canastra, quem vai ganhar o jogo é aquele que sabe jogar a canastra. Aquele que está sentado ali pela primeira vez, fica, posso botar o coringa aqui? A minha canastra vai ficar limpa? A chance de perder é maior o jogo. E assim é a vida. Quem presta atenção no jogo da vida, vive melhor. A vida nossa aqui encarnada, ela tem que gastar mais tempo internamente com o meu espírito, com a minha vida espiritual. Espírito precisa de alimento espiritual. Não é uma coisa simples? Eu tenho um cachorrinho, aí todo dia eu boto para ele lá um copinho de terra para ele comer. É a comida que eu estou dando para ele agora. Resolvi dar terra para ele. Falei, você come ou você não come? Vai ter saúde o cachorro? Vai comer? Terra é alimento de cachorro? Nós estamos fazendo isso com as nossas vidas. O que eu busco como alimento não é alimento para o meu espírito. Parece que eu esqueço. A vida material aqui é tão boa, me requisita tanto, me chama, me estimula, que eu esqueço que eu sou um espírito encarnado. Me desconecto de mim mesmo e vou adoecer, porque eu estou na contramão do alimento que eu preciso. Ok? Vamos lá? Então, princípios fundamentais. Quais as minhas necessidades e cuidados que eu preciso para eu ter equilíbrio e saúde? As pessoas dizem, não tenho a menor ideia. O que é isso que você está perguntando? Eu falo, você para pensar assim em você um pouquinho durante o dia? Não dá tempo. Mas se você não sabe qual é, por exemplo, o meu ponto fraco, minhas necessidades e os cuidados que eu preciso, eu não vou atendê-los, porque eu ignoro eles não existem. Imagina se eu ignorar as necessidades de um bebê. Banho, limpar as suas necessidades, dar comidinha. Ele não vai viver. O ser humano está adoecendo porque essas necessidades e cuidados que eu preciso ter comigo, para eu ficar de pé nessa encarnação, eu me sustentar e poder estender a mão ao outro, que é depois, eu tenho que reconhecer os meus pontos fracos que eu preciso de mais atenção. Um exemplo, um exemplo pobre, né? Eu tenho gula. Se eu pudesse, eu comia 24 horas do dia. Eu tenho fome, Naida. Eu tenho fome o dia todo. Eu falei, mas como assim? Não, eu tenho, só eu olhar eu quero. É um ponto fraco dele que ele tem que ter atenção àquilo ali. Né? Eu tenho muito medo. A doutora Fátima falou, insônia, medo, pânico, desespero à noite. Essas pessoas têm que reconhecer que isso não é para ser assim. Se eu não reconheço aquilo como uma doença, uma coisa estranha, eu vou tentar ficar convivendo com aquilo
1 eu passo a tomar 3, de 3 eu passo a tomar 4, da noite eu já passo a me medicar de dia e de noite, porque eu realmente nego, eu ignoro. Então, essa necessidade para nós termos equilíbrio e saúde, eu preciso estar atenta a mim, ao meu autocuidado. Senão eu não vou ter força para a luta. Quando cuido do outro e não me cuido, vou precisar ser cuidada. Eu vou adoecer. Gente, isso é uma expressão óbvia. A minha energia vai acabando. Quem tem um alcoolista na família, eu estou com muitas famílias agora com dependentes químicos e presos. Essas mães, é só por obra de Deus, elas ficam de pé. Porque elas não dormem. Aí de noite a vizinha bate, ó, bateram nele aí agora, a polícia acabou de derrubar seu filho, ele está ali todo cheio de sangue na calçada. Sai ela comendo. Daqui a pouco ele chega lá, olha, celular hoje ninguém mais tem aqui porque eu vou vender hoje, que eu estou devendo ali. E eles vivem assim, são senhores, né, pessoas de idade, há anos desse jeito. Uns dizem para mim, a senhora reza para mim, para meu filho ser preso? Eu falei, mas como assim? Não, porque lá pelo menos eu acho que ninguém vai matar ele, porque qualquer hora ele vai aparecer morto na minha porta. Como é que a pessoa tem um dia a dia dessa forma? Mas ela diz, eu preciso cuidar dele. Ele é meu filho. E eu fico trabalhando, a senhora precisa se divertir, a senhora precisa se distrair, a senhora precisa dar um posso. Uma noite que eu não dormi em casa, vou matar ele aqui na rua. Então, esse ser, essa mãe, ela gasta uma energia muito grande. Tanto que ela tem problema de coluna, ela tem problema digestivo, ela tem hipertensão, ela tem medo, ela não dorme. Mas é esperado. Porque ela já está dando, o que a gente diz, sabe quando o carro já vai ali na reserva morrendo e tossindo, aí não vai dar. Ela está assim, ela está na reserva. Por obra e graça de uma mãe. Porque objetivamente, fisicamente, ela não era mais para estar ali cuidando dele. Porque ela diz, eu não tenho mais força. E a luta não acaba. Então essas lutas, precisamos mudar o olhar sobre elas. Porque essas lutas não vão mudar. Esse rapaz não vai mudar. Nem ele, nem o irmão dele, que eu conheço. A outra tem 3 presos. Não dorme. Será que mataram ele na prisão? Será que bateram nele? Cheguei lá e ele estava com a cabeça com 8 pontos. Então são situações que eu tenho que ver que se eu me envolver na dor do outro, nesse nível, eu vou sucumbir. Não tem energia suficiente para sustentar um ser desses, nesse nível de luta, né? Então, entendermos as regras do jogo, eu já falei um pouco, né? Um mundo externo, um mundo físico, um mundo nosso de encarnado, precisamos estar aqui, físico, e a vida interna, que é a vida espiritual, abandonada, negligenciada, nem lembro que eu tenho vida espiritual. É mesmo, né? A gente tem. Você tem um benfeitor, é mesmo? Tem. Você conversa com ele? Não sabia nem que eu tinha. E vamos em frente. Vamos lá. Então agora eu vou falar de alguns cuidados da parte espiritual, vou falar dos cuidados que precisamos ter da nossa área emocional e da área física e dicas de autocuidado, né? Então até agora eu estou enfatizando, acho que mais a parte emocional, falei da parte espiritual, mas nós não podemos esquecer que nós temos um grande instrumento que é o nosso físico. Parece que os relatos que eu escuto, as pessoas cuidam até mais do físico. Se preocupa com a alimentação, acha que é necessário caminhar, que é necessário dormir, por isso que eu tomo Rivotril, né? Rivotril está à moda, né? A doutora Fábio falou em Zolpidem, eu acho que está brigando um com o outro, né? Quem tem a demanda maior, quem vende mais. Então, assim, como o físico eu me toco, eu me pego, eu sinto que eu tenho um físico, eu vejo mais ele, porque ele é prático. Minha barriga dói, meu peito dói, ou eu vomitei, ou eu estou tossindo, isso é físico. É o corpo
chacoalhando a gente, dizendo: você não está bem, você precisa pegar, você precisa ir no médico, você precisa tomar alguma coisa. Mas o emocional, ele também faz doer muito, leva a um sofrimento muito grande, que também ele é meio assim, às vezes, inevitável percebermos. Quem convive com alguém em depressão, estou com o sobrinho hoje, depressão em casa, é inevitável nós percebermos o nível de sofrimento dessa pessoa. Ele fica comigo assim: vamos tomar café? Não sei. O que você quer comer? Não sei. Eu acho que eu não vou conseguir comer. Vai, vamos tomar. Por que você não gosta de café com leite? Ah, então tá, eu quero café com leite. Aí faz café com leite. Não quero, não vai descer. Por que você está em pé? É para sentar? Eu digo: é melhor sentar, né? Tomar café sentado. Será que é bom eu sentar? Quando você vê aquela angústia, aquele medo, aquele quadro, não há dúvida que ele está sofrendo muito. E a gente acha que isso só pode acontecer com o outro. Não. A espécie humana é a mesma. No Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal. O ser humano, a dor dele do Japão é a mesma angústia do brasileiro. Porque a espécie é a mesma. O que muda são as individualidades. O que causa isso em alguém, o que causa no outro. Mas o quadro é o mesmo. Então, se eu vejo alguém do meu lado naquele nível de sofrimento, eu fico tentando entender, conversando com ele, da onde vem. Porque, de repente, o meu gatilho pode não ser igual ao dele, mas eu posso ter um gatilho de depressão. A doutora falou em perda, em adoecimento, em diagnóstico de doença grave. Estamos acompanhando hoje a filha de uma amiga, com 30 e poucos anos, com câncer. Mexe com todo mundo. E ninguém está livre de ter um familiar com câncer, ou um de nós aqui. Quem é que está livre? Eu já fiz 3, então tomara que Deus ache que eu já paguei um pouco da dívida, que deve ser grande, né? Então a gente não pode perder de vista que nós somos vulneráveis como qualquer outra pessoa. Quando essa dor vem, esse sofrimento vem, eu tenho que me preparar para enfrentar. Quem me dá isso? A minha vida espiritual. Essa consciência que eu posso adoecer junto com qualquer um, eu posso internar, a gente vai no hospital agora toda semana, pessoas ali sem ninguém do lado, a gente sai pensando: nossa, deve ser duro. Sim. Isso tudo chama-se aprendizado, que nós precisamos nos dedicar olhando e vendo o que está acontecendo. Ok? Vamos lá, Thaís. Então, compreendendo o autocuidado do espírito. Primeiro, sou um espírito encarnado. Não duvidem disso. Nós somos de uma doutrina espírita. Aprendemos isso com muita clareza. Agora, aonde a gente coloca esse ensinamento, se a gente ignora ou não, aí competiu a mim. Então, sou um espírito encarnado, estou aqui fazendo o quê? Preciso evoluir individualmente, solitariamente, me autocuidando. Ninguém ajuda na evolução espiritual do outro. Tenho carinho, tenho afeto, protejo, cuido. Mas o processo de evolução espiritual, ele é individual, solitário e doloroso. Porque na minha vida espiritual eu tenho um currículo de vidas passadas, a minha vida atual e o que vem pela frente. Eu tenho que estar atento a isso. O que eu estou fazendo aqui? Quando as pessoas me perguntam: o que eu estou fazendo aqui? A doutrina diz: você está aqui para evoluir. Só que você veio com uma bagagem já vivida, está construindo a sua agora, e lá na frente vamos ter outras encarnações. Isso me sustenta. Que as pessoas dizem assim para mim: eu estou vazia, eu não tenho nada, eu não sei nem para que eu acordo. Por que eu acordo?
Essas pessoas precisam parar para refletirem. A vida está perdendo sentido. Nós estamos aqui, a doutrina nos diz, para sairmos daqui um pouco melhores do que quando chegamos. É isso que eu estou aqui. E para onde eu vou quando eu morrer? Eu retorno para a minha vida espiritual. Esse é o grande ensinamento da doutrina, que nós temos que ter isso muito vivo dentro de nós, né? Ele que me sustenta com alimento espiritual. O que é alimento espiritual, Naida? Quietude, silêncio, estudo, oração, música, caridade, autoconhecimento, meditação e várias outras coisas que me aquietam o meu espírito. Esse é um alimento espiritual. Mas as pessoas dizem assim: não, tu acha que eu tenho tempo para isso? Não tenho tempo não, eu corro o dia todinho. Falei, por isso que quando vem um vendaval, o bambu, na sabedoria dele, ele deita, mas ele volta. Algumas árvores, elas tombam e quebram e ficam lá deitadas. O ser humano é assim. Aquele que se cultiva, que se alimenta espiritualmente, ele enverga, mas ele não tomba. É aquelas pessoas que a gente diz assim: nossa, fulano é doido de pau, quanta coisa essa vizinha passa, tá alegre, tá caminhando, tá fazendo ginástica, para comigo na rua, conversa. Parece assim que as coisas não afetam ela, mas são pessoas que se cultivam espiritualmente. A nossa vida não nos leva a isso, pelo contrário. É horário, é trânsito, é correria, é coisa para pagar, é falta de dinheiro, é desemprego, é filho doente, é filho preso. Que horas que eu vou me aquietar? Eu tenho que criar esse espaço, esse momento. Eu preciso, para eu sobreviver, eu preciso cavar esse buraco no meu dia, na minha vida. Esse espaço. 10 minutos ainda dá bom. Já tá bom para quem estava 0, 10 minutos tá ótimo. Aí eu consigo meia hora, eu consigo a manhã toda, né? Eu tirei a manhã toda para mim. Ontem eu, ouvindo uma vizinha querida que está aqui, ela falou: hoje eu não vou fazer almoço. Hoje o dia é meu. Maravilha isso, gente. Eu faço todo dia, hoje eu não vou fazer. Isso é um privilégio, isso é um prêmio, isso é ouvindo o meu espírito dizendo: vai fazer o que você quer. Ou seja, pode ser nada, mas é para mim. Vamos em frente. Alimentar a centelha divina, o eu superior, o eu divino, o eu sagrado, enfim. E enraizamento, centramento, sintonia com o meu mundo interior. Gente, Deus habita onde? Deus habita na minha consciência. Se eu nem lembro disso, eu ignoro Deus dentro de mim. Aí vou lembrar quando? Quando o vendaval chega. Uma doença, alguém perto de mim, ou comigo mesmo. Aí eu digo: meu Deus, me ajuda, me socorre. Mas Deus está ali o dia todo e todo dia. Mas eu não lembro. E esse enraizamento, que a gente chama esse centramento, né? A Gestalt, a psicologia trabalha muito essa coisa do corpo, do enraizamento. Porque enraizamento, quem é que cria as minhas raízes primárias? Deus, né? Da criação. E meu pai e minha mãe. Por isso que na constelação familiar, o Bert Hellinger, ele diz: quem não tem sintonia, afinidade com seu pai, com a sua mãe, que é onde são suas raízes principais, a sua vida não avança. E é uma coisa que a gente tem que parar e pensar e ver que é uma lógica muito profunda. Se eu vim daquela origem, não me dou com meu pai, odeio meu pai, não vou perdoar meu pai nunca, o que ele fez comigo é muito grave, a minha vida não vai avançar. Primeiro porque eu tenho um foco de culpa que eu carrego dentro de mim, né? Que não tem como não carregar culpa com relação a pai e mãe que me deu a vida e eu hoje detesto.
Então, esse enraizamento, esse centramento, essa sintonia, pode vir o que vier. Não estou dizendo que nós não vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Mas eu vou passar por aquilo. Uns precisam 6 meses, uns precisam 1 ano, mas vai superar, porque eu tenho uma estrutura que me liga à vida e a Deus. Então eu vou passar por cima. Agora tem aqueles que sucumbem, porque não teve estrutura suficiente, né? Precisamos, a palavra é em maiúsculo, necessariamente. Precisamos nos espiritualizar, cultivando o Deus que habita em nós. Fé raciocinada, a doutrina nos traz, né? A fé raciocinada, ela é construída, ela aumenta o autocontrole do pensamento e do sentimento. A fé raciocinada, quando eu estou vendo uma tragédia na televisão, o meu raciocínio imediatamente racionaliza aquilo e me protege. Quando eu não tenho a fé raciocinada, a realidade sofrida, doída de televisão, do vizinho, do parente, aquilo tudo encosta em mim, passa a ser meu. O sofrimento do outro se mistura comigo, eu já não sei mais o que é meu e o que é dele. Quando eu sofro, imagina gente, a gente sofrer com a humanidade, nós não aguentamos. Esses dias esse meu sobrinho falou, essa noite eu não dormi pensando quantos morreram na guerra da Ucrânia. Aí eu perguntei para ele, e que capacidade você tem de ajudar o povo na Ucrânia? Ele falou, nenhuma, mas eu fiquei com medo, porque morreu muita gente lá. Então, quer dizer, o sofrimento na Ucrânia passa a habitar meu coração e minha mente, passa a ser meu. E assim a gente está vivendo. Eu não sei mais quem sou eu, quem é o outro, por isso eu estou com vazio e perco o sentido das coisas, né? Consciência sobre a morte física, honrar a vida que me foi dada nessa encarnação. O espírito é imortal, o corpo físico é finito. Quando eu tenho consciência disso, eu consigo fazer o meu dever de casa nessa encarnação. Quando eu acho que eu não vou morrer, tem uma amiga que ela diz, e você vai começar a falar em morte, eu vou dar uma volta, depois eu volto. Porque enquanto eu estiver nesse assunto aí, eu não quero nem ouvir falar. A morte não existe para ela. O medo é tanto que ela perdeu a irmã gêmea dela, a irmã faleceu e ela sobreviveu. Então ela tem pânico de morte. Mas eu preciso me conscientizar que a minha morte física tem limite. Porque senão ela passa a não existir no meu inconsciente, na minha mente. Vamos lá? Então agora nós vamos entrar no autocuidado emocional. Vamos lá. Então vamos lá. Preciso ter amor por mim primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já falamos um pouquinho. O amor próprio nos protege de tudo. É a primeira instância do amor de Deus. E será que todo mundo tem amor próprio? Amor próprio é eu ter a consciência que eu sou filho de Deus, que o que vier até mim eu vou dar conta, e a hora que eu não tiver conta que eu partir, eu também vou partir acompanhada e protegida. Eu tenho que ter esse amor por mim primeiro, para eu ajudar o outro no sofrimento à minha volta, mas eu preciso ficar de pé. A caridade contigo mesmo é aquela que não te deixa na inutilidade. Isso está no livro Cirurgia Moral, né, do Lancelin, capítulo 32. Então, quando eu tenho caridade, o que é caridade, né? Sem caridade não há salvação, é um dos grandes lemas da doutrina. Mas para eu ter caridade com o outro, se eu não tiver comigo, eu não consigo ter caridade com o outro. Se eu não me perdoo, eu não vou perdoar o outro. Se eu não tiver uma vontade profunda de fazer o bem para mim, me proteger, isso não quero na minha cabeça, isso é que eu não quero ouvir hoje, televisão hoje, uma semana eu não vou ver mais, eu estou me protegendo. Se eu não fizer isso comigo, eu não consigo dar para o outro o que eu não tenho. Quando você se prioriza, você se cura.
Carl Jung é um psicanalista que ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gente se priorizar para eu ter força, coragem, alegria, amor com o outro. Mas se eu for o último, eu vou chegar uma hora, eu não vou conseguir mais estender a mão com o outro. Ou eu vou cair junto do outro, ou vou ter que ignorar a dor do outro por falta de condição. Vamos lá? Primeiro me cuido, depois cuido do outro. Essa é a caridade. Porque a encarnação é minha. Eu tenho tarefas a fazer aqui comigo, junto ao meu espírito. Essa é a grande caridade. Primeiro comigo, depois com o outro. Não posso dar o que não tenho, vou adoecer. Preciso estar de pé para estender a mão ao outro. Jesus não pediu para adoecermos com o outro. Pediu para sermos justos, amorosos, carinhosos, bondosos, fraternos. Mas o outro não pode ter o poder de me adoecer. A criação dele é perfeita, não seria assim. Mas às vezes a gente pensa que é, né? Vou falar ali que a gente brinca de Deus, né? A minha irmã, quando a minha mãe adoeceu, ela dizia: eu vou cuidar da minha mãe até a hora que eu ficar doente também. Eu falei: negativo. Porque ao invés da gente cuidar da nossa mãe, nós vamos ter que ter gente para cuidar de você e da minha mãe. Não, você não tem que chegar a esse seu limite. Você não merece isso. Mas era a relação que ela tinha com a minha mãe, né? Então, pertencer-se, estar pleno para se doar. Ou seja, eu tenho que estar feliz comigo, seguro. Falar: ó, hoje vocês vão cuidar da mamãe, que eu vou dar uma volta, eu vou no cinema, eu vou no shopping fazer uma, depois eu volto para o meu horário para cuidar da minha mãe. Mas eu preciso respirar um ar, um oxigênio, porque senão vai adoecer todo mundo. Porque o Alzheimer, Márcia, ele é uma doença, como é a dor mental, né? O acesso ao doente, ao que está passando na cabeça dele, é muito difícil. Aquilo encosta em nós todos. Aí tem familiar mais sensível, menos, que se protege mais, que quer dar uma volta, aí o outro diz: não, hoje você vai ficar aqui com a mamãe, você não vai dar volta nenhuma, mas eu preciso, tem que deixar ir. Porque ele está ali também para ajudar a gente, não é para adoecer junto. E cada um tem seu limite, sua capacidade, né? Mas a gente tem que estar pleno. Dor, sofrimento, dificuldade do outro é do outro. Quem nos diz isso é a doutrina espírita, necessário ao seu progresso. Eu não posso querer ficar assumindo a dor do outro. Na caminhada dele, aquela dor faz sentido. Esses dias no hospital de apoio, estava um rapaz lá doente, né, e a mãe olhou para a gente e disse assim: se eu pudesse, eu estava na cama no lugar dele. Aí eu falei: vem aqui fora para a gente conversar um pouquinho. Aí a gente conversou lá fora, que ele estava no leito. Eu falei: não, a dor dele não pode ser sua. As suas são outras, as suas dívidas são outras. Isso aí é uma oportunidade dele estar fazendo um resgate, a reparação dele. Não é isso que a doutrina espírita nos diz? A dor e o sofrimento, no hino de Mineiro, diz que a dor e o sofrimento é divinal. Porque resgatamos... Mas aquilo também pode ser amor. Sim, pode. A pessoa está dizendo ali: eu gosto de alguém, ou filho ou qualquer pessoa. Eu poderia ser eu. Isso, para mim, no meu entender, é muito amor. É verdade, eu concordo com a senhora. Eu quero tirar daquela pessoa, porque eu amo aquela pessoa. Então eu não quero que aquela pessoa sofra. Não é? Embora possa não ser o bem para mim, pode não ser designado, mas eu não gostaria que ele tivesse. Eu preferia eu, por isso que a mãe diz assim. Exato. Preferia eu, por exemplo, Deus me livre se eu ver meu filho com um problema assim que eu acho que não vai, eu dizer assim: por que não é eu? Uhum. Né? Então, por isso que a doutrina nos traz com muita sabedoria a fé raciocinada.
Porque quando a doutrina explica para nós o que é a dor e o sofrimento, que ali ele está resgatando, reparando dívidas que ele tem, que chega a ser uma bênção, quando eu jogo o crivo da fé raciocinada, eu até aceito melhor o sofrimento do outro. Porque aquilo ali não é castigo, ele não está pagando nada. Ele está no processo do resgate da reparação dele, que o espírito dele precisa. Com certeza ele vai sair daqui melhor, passando por um leito hospitalar, que é um dos papéis da doença, né? Da gente ficar ali sozinho com a gente, vivendo um monte de coisa. E vamos seguindo, né? Vamos evoluindo. Brinco de Deus quando assumo para mim a dor do outro. Primeiro que a dor dos outros e do outro, eu acho que eu tenho estrutura, mas eu não tenho. Deus dá uma coluna para sustentar cada um de nós. Quando é aquela família toda que se pendura naquele escolhido da família, que toda família tem um, que sustenta o grupo familiar, começa problema de coluna, o peso no joelho é muito grande, o peso da dor, da consciência, eu não estou dando conta, são 3, são 4, são 5, já tem netos, já tem bisnetos, e aquela avó às vezes está ali sustentando todo mundo, não consegue. Aí a doutrina vem com a bênção da fé raciocinada e entende que a dor de cada um faz parte do crescimento abençoado que todos nós precisamos alcançar. A evolução, ela é inexorável. Ou vai, né, Márcia? Para 3 perguntas só, tá bom? Oi? 5 minutinhos e orientado para 3 perguntas. Tá bom. Então deixa eu seguir aqui rápido. Então agora nós vamos entrar no finalzinho do emocional. As pessoas estão soltas, vazias, sem rumo, sendo arrastadas, sem consciência pela vida. Doenças, muito verniz e pouca raiz. Isso é um ditado que a gente diz quando a gente cuida muito do externo, que é bonito, que é limpo, a casa é bonita, maravilhosa, mas a convivência dentro é caótica, violenta, abusiva, agressiva, né? Então a gente usa esse ditado. As pessoas hoje estão com muito verniz e pouca raiz. Importante fortalecer meu mundo interno. Vamos, que é o que nos sustenta, né? Então, agora vem a vida física, o cuidado físico. Vamos. Do físico, intermediário entre o mundo físico e o espiritual. Uma bênção, precisamos cuidar dele, sim. Excesso de estímulos no mundo externo muito presente. Estamos hoje num bombardeio de todas as esferas, né? E ficamos abertos igual esponjas, recebendo tudo sem um mínimo cuidado, sem um mínimo filtro, sem um mínimo senso de autoproteção. O mundo entra em nós pelos 5 sentidos. Reflitamos sobre o tanto de lixos mentais que absorvemos. É muita porcaria. Hoje nós temos um grande inimigo que chama-se celular. Internet. Já existe no Código Internacional de Doença a codificação da dependência da tecnologia. Então, um instrumento, uma tecnologia que veio para nos ajudar, está nos adoecendo por nossa permissão. Espírito eterno, consciência me ajuda a viver melhor. Preciso retornar melhor do que quando cheguei. Ter um corpo físico é uma honra, encarnado. Isso sem falar dos maltratos que nós submetemos ao nosso corpo físico. De todas as ordens. Se falarmos na esfera da sexualidade, falaremos aqui mais de um dia. Ao que as pessoas estão submetendo aos seus corpos físicos. André Luiz já disse que um dos maiores transtornos da humanidade hoje seria o da sexualidade. Então é muito sério, mas passa pela nossa vontade e permissão. Tá? Vamos lá. Então, assim, sugestões importantes, né? Sugestões, tem trocentas, né? Exercícios físicos para liberar endorfinas,
sono de qualidade para evitar o cansaço mental, alimentação equilibrada para sustentar o bem-estar, estabelecer limites saudáveis nas relações. Esse é um grande termômetro de eu fazer a pergunta: estou me autocuidando? Um dos fortes termômetros chama-se relações. Como estiverem as minhas relações, eu posso ouvir e dizer: você não está se autocuidando. E as relações hoje estão muito difíceis, agressivas, abusivas, cobradoras, várias ordens, né? Por isso que elas estão tão adoecedoras. Fortalecer laços com quem traz bem-estar e acolhimento. Eu preciso ter amigos. Eu preciso ter uma bênção de uma casa espírita na minha vida. Tá aqui alguns amigos do bazar. Que relação bacana. Isso protege relações amorosas, afetuosas, úteis, importantes. É uma tela de proteção que nós temos. Hoje tem autores que dizem que é melhor ter amigos do que algumas famílias. Porque as famílias são adoecedoras. As famílias estão quebradas, estão separadas, não convivem. Então, quem tem um grupo de amigos, a gente tem muito. Graças a Deus eu tenho bastante. Celebrar pequenas conquistas e momentos felizes. Como é bom a gente sentar até na padaria, né, gente? Fazer fofoca, entre aspas, e tomar café. Fala de tudo, qualquer besteira, gente, mas tá junto. Eu ligo e digo: vamos na padaria, vamos comer pizza, vamos não sei o quê, vamos. Isso é um valor hoje que a gente diz terapêutico. Você ter com quem conversar, para quem ligar, receber ligação. Eu escuto pessoas dizendo assim: Nália, você acredita que essa semana não recebeu uma ligação? Eu falei: uai, mas como assim? Ninguém lembra de mim. Eu falei: mas você está cultivando? Você liga? Você dá um parabéns? Você dá um bom dia? Você manda um postzinho de bom dia? Isso cultiva relações. Tem pessoas que é só isso que recebe durante o dia. Um bom dia num post, né? Reforçar pensamentos positivos e realistas. Sair do que a psicanálise chama do mundo de sombra. Acorda. Esse dia eu estava ouvindo uma filósofa, não sei se vocês gostam dela, eu gosto muito, chamada Selena, aqui de Brasília. Ela dizendo que quando a gente acorda, a gente fica cheia de pensamentos ruins. Eu estou com medo hoje eu tenho não sei o que para pagar, não tenho dinheiro ainda. Ela falou: esse momento, você acordou, seu sono acabou, levante imediatamente. Porque ali o lixo mental sobe. Porque você está meio sonolento e acordando. Sonolento e acordando, e isso o lixo sobe. Então nós precisamos ter cuidado com nossos pensamentos positivos e realistas. Listar diariamente coisas pelas quais você é grato. Gente, nós temos muito mais coisa do que deixamos de ter. Mas eu preciso ver isso. Eu preciso perceber. Tudo bem, eu não tenho tudo que tenho, mas amo tudo que tenho. Esse é um pensamento que a gente precisa cultivar. O positivo, o bom, o saudável, a gratidão, o perdão. Qualquer coisa, hoje não tem nada para fazer, vou passear com o meu cachorro. Ele faz cocô, eu cato cocô e jogo fora. Olha que divertimento. Isso é todo dia. E se aí não tiver cachorro, sai sozinho. Sai sozinha, tomando sol, faço meus aparelhinhos no condomínio e estou feliz. Não pode fazer cocô na rua. Não pode deixar cocô lá. Então, assim, cultivar a vida espiritual, gente. Vamos ser útil. E leituras edificantes. Olha, quando eu pego esse livro de André Luiz, eu viajo sem sair do lugar. Eu digo que é uma viagem boa e barata. Eu não saio do canto, mas eu fico vendo aquelas equipes ajudar aqueles necessitados das trevas ali. Enfim, os livros espíritas é uma bênção na nossa vida. Então eu estou triste, não estou fazendo nada. Eu vou pegar meu livro, vou viajar. Vocês saírem. Quem gosta de ler também tem a opção de assistir um filme espírita. Um filme, agora tem áudios livros,
né, Gui? Quer dizer, bota que, eu não enxergo, Naida. Nós estamos até com uma amiga aqui, né, a Nilce, aqui no Europa 1, ela agora perdeu a visão, e aí ela ficou ouvindo os livros, eu mando para ela bota lá no ouvido, e, gente, é 1h, 1h30, que você ficou super bem conectada com a espiritualidade, filmes lindos que existem, você sai ali numa outra psicosfera espiritual, né? Você saiu mesmo andando na rua e dá um bom dia para quem você não conhece. Exatamente. Porque a maioria de nós passamos nas ruas, porque eu não conheço, o camarada pisa no meu pé, eu no pé dele, e a gente não diz assim um bom dia. Exato. Né? Entende? Então nós precisamos mais estar conectados uns com os outros, até nesses encontros. Você não precisa abraçar. Isso. Mas você precisa olhar com amor. E é o que nós não temos. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou aposentado, eu não faço mais nada. Só em casa. Aí eu saio de manhã, vou na padaria tomar um café e volto. E nessa saída mesmo que eu vou numa padaria tomar um café, eu encontro ali muita gente que eu posso conversar. Bater um papo, né? Eu posso bater um papo, um amigo, ou então fazer um amigo. Exato. Ou então dar alegria àquele amigo, ou então dar alegria àquela pessoa que está do meu lado. Oferecer um cafezinho para ele. Então, não toma um cafezinho aqui. Uma pessoa que nunca viu. Então, eu acho que nós devemos fazer uma modificação no nosso sistema de viver. Sem dúvida. A pessoa entra para dentro de sua casa, não, eu não conheço, eu não vou conversar. Não conheço, não vai conversar. É com ele que eu quero conversar, que eu quero conhecer. O conhecido eu já conheço, né? Então, nós precisamos mudar muito. Eu acho que precisamos mudar muito isso. É isso que a gente está fazendo hoje, a nossa reflexãozinha aqui, né? Eu falo isso porque eu sou essa pessoa que eu saio, assim, eu quero tomar o café de manhã, não quero café em casa. Eu levanto 5 horas da manhã para ver o cafezinho que eu me tenho. Agora, tomar o café com isso, que é o que se fala no Nordeste, né? Eu gosto de ir na padaria, eu gosto de sair, eu gosto de encontrar pessoas, eu gosto de conhecer pessoas. E hoje, né, nós estamos com essa ilusão de vida virtual, de 500 amigos no Facebook, né? Isso é uma coisa também que, se a gente deixar, isso rema contra a maré nossa, né? Muitos pesquisadores dizem hoje que as pessoas estão com muita necessidade de se olharem, de conversarem pessoalmente, sentar ali na minha fofoca ali da padaria, ou comer da pizza. Enfim, a gente conversa, a gente se vê, e isso principalmente a juventude, né? Por que a juventude está ficando tão entristecida e se sentindo tão vazia? Não tem mais amigos, só tem internet, só tem zap, só tem não sei o quê, que na verdade não tem ninguém. Então, gente, a minha sugestão, a minha proposta hoje na palestra foi que nós não estou sugerindo ninguém ser egoísta, né, se voltarem para os seus mundos, para as suas vidas, muito pelo contrário. Quando eu reflito, me cuido, eu sou muito mais fraterna, sou muito mais de relacionamento com o outro, porque eu estou em paz comigo, feliz com a minha vida, e isso me dá muito mais prazer de me relacionar, fazer o bem e ser útil. Então, nos cuidemos, sejamos felizes e que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre. Então, para não ser injusta com a Naida, eu vou abrir aqui para 3 perguntinhas, para todos nós irmos almoçar e voltarmos e estarmos aqui às 14 horas para o nosso atendimento. Aqui na Avenida São Francisco tem 2 restaurantes, nós temos a 425 que também tem restaurantes, e tem também Sobradinho, que é próximo aqui, a gente pode almoçar e voltar. Então, aberta aí para 3 perguntas. Quem quer começar? Olá, tudo bem? Bom dia. Sobre essa questão do autocuidado, mais voltado para as mães, o que você sugere? Porque às vezes a gente fica realmente dizendo que a maternidade é uma doença mental. E entre o amor e a loucura. Qual dica a senhora daria para poder a gente se cuidar mais e poder assim cuidar do filho? Eu entendo muito que você falou primeiro a gente, depois o outro, não sendo egoísta, como a lei do avião. Primeiro as máscaras para a gente poder respirar e poder ajudar o outro.
Então aí eu vou esperar a sua dica em relação a isso, tá? Obrigada pela palestra. Eu vou fazer o bloco de 3. Tem mais alguém, por favor? Então vou devolver aqui para ela. Então, eu só não concordo que a relação de mãe e filha é uma relação meia louca, né? Porque quando começa a ficar meia louca, é porque realmente ela fugiu um pouco do alinhamento correto, esperado e necessário, né? Mãe e filho têm relação de cuidado, de proteção. À medida que ele vai evoluindo e crescendo, ele vai ganhando autonomia, segurança para seguir a vida dele. Eu tenho uma amiga aqui em Brasília, que o filho dela é diplomata aqui, até hoje ele só viaja para o exterior com ela. Ele é proibido de namorada, ele hoje está com quase 50 anos, então aí podemos usar o termo que você usou, uma relação meia louca, meia desajustada, não conseguiu ser quem ele é, porque a partir de 50 anos ele não vai conseguir mais. Já perdeu o rumo interno dele, né? Pelo medo, pelo temor dela, enfim. Mas assim, a mãe e o filho, em primeiro lugar, ela sim. Mãe em primeiro lugar, até para ela estar plena, íntegra, feliz, com orgulho do filho dela, cuidando, protegendo, com todo amor, carinho, permitindo que ele viva a individualidade dele, para que ele seja feliz, realizado, amanhã ela tenha um ser completo, pleno, feliz e alegre. Porque quando a relação vira loucura, como você falou, ou os dois ou um não vão ficar bem. Porque está um se sobrepondo ao outro, abafando a essência dele, ele não vai conseguir ser ele. E nós temos um prognóstico dentro da psicologia que até 30, 35 anos, aquele ser que foi reprimido, abafado, nunca descobriu o que ele quer na vida, nunca se separou de pai e mãe, não vai casar, tem medo de filho, tem medo de morar sozinho, tem medo de trabalhar, ele não deslancha mais. Ele tem, igual uma árvore ou uma planta, ele tem um período para desabrochar para a vida, para a alegria, para a saúde física, mental, para ele se realizar. Por isso que os pesquisadores hoje estão tão preocupados com esses filhos que não abandonam os lares paternos e maternos. Tem filhos, não é regra, são felizes, alegres, uma excelente convivência com pai, com mãe, mas dizem, eu não vou sair da casa do meu pai e da minha mãe. E outros querem sair e não conseguem. Então, essa relação familiar, desde a minha época de aluna, que esse ano eu estou fazendo 45 anos de formada, alguns professores diziam, a família pode ser um ninho de saúde, de alegria, de bem-estar. Porém, temos que ter cuidado com famílias que podem ser uma fonte de adoecimento muito profundo. Porque relações de amor excessivo, excesso de proteção, excesso de ameaça, de opressão, de repressão, viram relações doentias. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, mas ele está me adoecendo, ele me faz mal. Ele não está deixando eu levar a minha vida, viver a minha vida. Então, mãe, filho, pai também, né? A gente falou de mãe e filho porque foi você que colocou a situação. Mas pai, mãe e filho é uma relação extremamente, assim, de muito cuidado, de muito carinho. Eu preciso que cada um seja o que quer ser na sua individualidade, porém num convívio pleno e saudável. Esse é o papel da família. É a primeira rede de proteção para o mundo. Então tem que ser uma rede saudável e fortalecedora, e não adoecedora. Conseguiu? Tá bom. Nádia, eu tenho uma pergunta também. Você falando daquela pessoa que ficou preocupada com a guerra na Ucrânia, eu te pergunto, e o poder da oração nesses casos? O que a gente pode, a gente vê situações que a gente não pode ajudar, eu posso ajudar orando? Pode sim, Márcia, com certeza. E a gente tem esse poder abençoado da doutrina espírita, que é nós fazermos, somos nós fazermos mentalizações de cura, de paz, de harmonia para a própria Ucrânia e para eu pedir a espiritualidade para tirar isso de mim, né? Eu ir até onde o meu limite permite.
Porque quando a dor é grande, é de uma humanidade, de um povo, de uma guerra, eu preciso entregar a Deus. Porque eu não consigo. O que está no meu limite é orar. É eu pedir por aquele povo, pelos governantes, que eu vejo que aqui no Monte Alvé, nas orações, a gente pede muito na terça-feira, né, Isa? Então, assim, os governantes têm que ser fonte de oração de todos nós sempre. Porque ali está subordinado um povo, né? Um povo e essas desavenças aí hoje mundiais. Então, quando eu escuto, eu lembro do Chico Xavier, ele comprava um jornal, que no Rio tinha também, era um jornal que a gente dizia que espremia e pingava sangue, né? De tanta... só notícia ruim, vamos dizer assim. O Chico comprava, lia o jornal todo, anotava o nome de todos que morreu, que foi assassinado, foi esfaqueado, e ficava ali orando por todos eles. Mas é um espírito que se chamou Chico Xavier, né? Nós, como não temos essa estrutura, essa sabedoria, eu sofro junto com aquele que sofreu da faca, que ficou na rua, que o carro atropelou, que a moto derrubou, porque eu acho, como eu falei ali no item, às vezes a gente quer brincar de Deus. Brincar de Deus é a gente querer fazer algo que eu não consigo, e aí eu adoeço. Então o papel da oração, Márcia, é justamente esse, é a entrega, é a gente confiar que Deus criou o mundo, criou nós todos, então todos somos filhos, não tem o da Ucrânia não é, o da Rússia é, não, todos somos filhos de Deus. Então eu entrego e confio que ajuda de acordo com o merecimento de cada um, os desejos, as vontades, porque tem muita coisa ruim que são escolhas, né? Eu escolhi, eu procurei, né? Mas mesmo assim Deus não desampara ninguém. Estamos sempre acompanhados e protegidos, graças a Deus. Porque também eu acho que nós somos um pedacinho do outro. Não tem como. É um todo que Deus dividiu, então nós todos somos um pedacinho do outro. Não adianta a gente achar que a gente é melhor, que aqui eu estou melhor, sim, que é pedacinho. Então aquele pedacinho vai tentar melhorar o outro pedacinho e estar bem. A criação é uma só, né? Não tem como. Nós somos um conjunto só de pedacinhos tirados para isso. Eu vou chamar a Joaquina para ficar aqui perto da gente, que a gente vai para a última pergunta e fazer uma precezinha agradecendo amanhã. Eu sei que nós ouvimos duas pessoas incríveis, que a gente gostaria de ficar aqui o dia todo ouvindo, mas nós temos horário. Tá bom? Obrigada. Bem rapidinho, dona Solange. Como eu faço terapia, né? E uma vez a minha terapeuta perguntou para mim o que é mais importante para você, seu trabalho. O que é mais importante? Eu falei, meu trabalho. Aí ela falou, não, é você. Então a gente vive um dia a dia que a gente se dedica tanto ao trabalho que a gente não se cuida ou não consegue ter para cuidar da gente. É verdade. Então, é isso mesmo, né? O exemplo da companheira foi perfeito. O mundo arrasta a gente, né? E por isso que às vezes tem até umas músicas que falam, né? Que a humanidade ela está assim entorpecida, andando assim onde as redes dizem hoje, as notícias e tal. Isso é que traz o vazio, né? Porque como a gente perdeu essa condição da individualidade, eu fico sem saber mais nem quem eu sou. Eu estou perdida, desorientada, como algumas pessoas dizem, vazias, e eu não sei qual é a direção, para onde eu vou, o que é meu. Compro uma roupa que no final eu não uso, porque eu não gostei daquilo, comprei porque todo mundo está comprando. Cortei o cabelo porque todo mundo está cortando assim, aí eu olho a minha cara no espelho e disse, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas porque eu não sei mais aonde eu estou, o que eu busco, o que eu quero, o que me pertence, né? Então, eu acho que a grande dica é vamos nos cuidar mais um pouco, ter um pouco mais de carinho, de amor, de paciência conosco mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Bom demais, né, gente? Que a gente tem a oportunidade de fazer esses eventos outras vezes. Nossa, fantástico ouvir a Naida, ouvir a doutora Fátima. A Joaquina vai ajudar a doutora Fátima a atender agora à tarde. Também nossa companheira da fitoterapia. Está sempre em Uberaba lá com o grupo. Está sempre aqui com a gente também. E ela vai fazer nossa prece de encerramento.
Antes da prece, eu gostaria de convidar a todos que aqui estão para o nosso seminário que acontecerá no dia 13 de dezembro, no Centro Espírita que a gente intitulou Instituto Langerton Neves da Cunha, funciona na Vila do Boa, São Sebastião. E o tema é da depressão à felicidade. Espero que todos possam ir. O convite vai ficar aqui com a Márcia oportunamente. E eu encontro com vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser entrar na sua alma, com os olhos fechados, vamos dirigir os nossos olhares para cima, para o nosso chakra frontal, para a nossa testa. Quando fazemos isso, se nós observarmos Maria Santíssima, quando ela vai orar, ela levanta os olhinhos, buscando o Criador. Vamos buscar o Criador nesse momento. Ele está aqui. Depende de cada um de nós nos sintonizarmos com Ele. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta bem devagar. Eu costumo dizer assim: você gosta de uma flor? Qual flor você mais gosta? Segura esta flor na sua mão direita. Olha para ela. Na sua mão esquerda, segura uma velinha bem daquelas pequenininhas, uma chama bem fraquinha. Olhando para a flor, representação divina do Criador. Por mais que nós consigamos desenhar, nunca será tão perfeita como a flor original que você mais gosta. Vamos cheirar essa flor profundamente. Cheira. Sinta o perfume entrando e penetrando em todas as suas células. Essa flor tem o poder de cura. Inspira. E ao expirar, solta o ar bem devagar, soprando essa vela de forma que ela não apague. Ela não vai se apagar. Vai depender da força que você vai inspirar. Vamos tentar mais uma vez, sentindo essa música penetrando também em nós, juntamente com a energia da flor. Segura, sinta a energia da flor curadora, curando aquela parte mais dói. É a alma, é a preocupação, é o físico. Onde é que está a dor? Era a energia da planta para este local. Inspira. Pode até cochilar, não tem problema. Solta devagar, soprando a vela, sem deixar que ela se apague. E nesse estado de tranquilidade, de paz, vamos agradecer ao Criador, aos mentores espirituais que dirigem esta casa, os nossos anjos guardiões. Vamos agradecer por esta grande oportunidade de estarmos aqui e agora. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui.
recebendo esta cura profunda do nosso ser. E nesse sentimento de gratidão, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E ao orar, vamos expandir essa energia que nos envolve aqui até agora. Foi mencionado a Ucrânia. Vamos expandir para a Ucrânia, mas vamos expandir para dentro de nós mesmos. Porque lá é o reflexo daquilo que nós sentimos e expandimos para o universo. Vamos expandir essa energia para todos os hospitais, para os abrigos, orfanatos, por que não para o mundo inteiro? Mentaliza o seu coração, essa energia expandindo e envolvendo todo o universo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino, a glória e a justiça,